Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre adoção corporativa de inteligência artificial e estratégias para o sucesso. A gente atrasou uns minutinhos para poder esperar aí algumas pessoas entrarem, já que a gente está fazendo esse webinar, né, logo no meio da hora do almoço. Gostaria de confirmar se vocês me ouvem bem. Podem sinalizar ali no chat, por favor. Maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor da iProcess. A iProcess é uma empresa focada em tecnologias de automação de processos, utilizando soluções de hiperautomação, como soluções de robotização, inteligência artificial, chatbot, captura cognitiva, RPA, entre outras, que tem uma série de parceiros de referência para entregar essas soluções para os nossos clientes e um portfólio de serviço que abrange uma oferta completa do licenciamento à automação e do redesenho à automação de processos. E o nosso webinar de hoje, na verdade, ele é sobre um conteúdo que a gente apresentou ao longo aí do final de agosto, início de setembro, em 4 cidades, em Porto Alegre, Curitiba, perdão, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, de forma presencial, e que a gente vai estar hoje aqui compartilhando parte desse conteúdo. O Roadshow, ele eram 3 horas de conteúdo, mas a parte, né, mais densa do conteúdo a gente vai estar apresentando hoje para vocês, que é como levar de forma corporativa a adoção da inteligência artificial para dentro da empresa. Buenas. O assunto inteligência artificial, né, é um assunto que está, né, bastante quente hoje em dia, em grande parte das empresas, é um assunto da hora, é um assunto que está todo mundo querendo identificar como levar esse conteúdo, essa capacidade para dentro das organizações. E fazendo rapidamente no nivelamento, né, a gente entende por inteligência artificial a capacidade das máquinas de aprenderem com base em dados, com base em conhecimento, e a partir desse aprendizado poderem começar a ter discernimento, começarem a executar atividades que até então exigiam o uso de inteligência humana. E a partir dessa capacidade de uso da inteligência humana, a máquina começa a ampliar enormemente as suas aplicações dentro das áreas de negócio. É interessante a gente colocar que a inteligência artificial não é um assunto de que surgiu em 2022, não é um assunto recente, né? Na verdade, se fala que o conceito de inteligência artificial surgiu ou com Alan Turing, né, que foi a pessoa que inventou o computador, ou em alguns eventos, seminários que aconteceram ali no início da década de 50. Mas apesar de não ser um assunto novo, né, é um assunto que foi evoluindo muito ao longo dos anos, mas que houve uma explosão muito grande com o advento do lançamento do ChatGPT pela OpenAI agora em novembro de 2022. Então eu queria fazer uma rápida relembrada aqui para vocês de como que as organizações enxergavam o uso de inteligência artificial até então, até o final do ano de 2022, quando a gente teve o boom com o ChatGPT. A inteligência artificial já era um assunto, né, bastante presente. Se vocês forem, inclusive, no blog da iProcess, vocês vão ver que em outubro de 2022 a gente fez um roadshow pelo Brasil falando sobre aplicação de inteligência artificial nos processos de negócio. Mas, se a gente olhasse, né, qual era o grosso das aplicações de IA dentro das empresas, a gente ia perceber que tinham alguns cenários que eram mais comuns e mais recorrentes da gente enxergar o uso da IA. Como, por exemplo, instituições financeiras, empresas de varejo, utilizando a IA para fazer a análise de crédito, analisar o comportamento, as características dos consumidores, de modo a identificar aqueles consumidores que
teriam maior risco ou não de fazer o pagamento de um crédito liberado pela organização. Recomendação de produtos é uma coisa que até hoje é muito comum para a gente. Quem não conhece, nos grandes sites de e-commerce como Amazon, Magazine Luiza, Americanas, né? Todas as sugestões que esses sites trazem de produtos que eles entendem que podem nos interessar com base no nosso comportamento e com base no comportamento de outras pessoas que têm um perfil semelhante ao nosso. Na área financeira, a detecção de fraude também já era uma aplicação de IA bastante avançada, com empresas transacionando, monitorando milhares, milhões de transações por minuto, por segundo que acontecem dentro de grandes operadoras de transações financeiras e que humanamente seria impossível alguém conseguir identificar um comportamento fora do padrão para todas as transações, mas que com a utilização de inteligência artificial nós conseguimos identificar situações em que as transações não estão seguindo um padrão normal e encaminhar essas transações para uma análise humana de uma área de riscos, por exemplo. A parte de reconhecimento de imagens também não é nova. Reconhecimento facial, inclusive, já se tem notícia há muito tempo, nós já temos isso disponível nos nossos telefones celulares para, desde fazer a abertura do telefone até ah, conseguir fazer transações nos internet banks que a gente tem dentro dos aparelhos. Hoje em dia, condomínios, empresas já conseguem liberar o acesso através do reconhecimento facial, mas também reconhecimento de objetos em linhas de produção, de análise de fotografias, já são coisas bastante comuns e já eram bastante utilizadas. A área de segurança de informação, né, utiliza desde sempre o uso de inteligência artificial para identificar possíveis invasores, para avaliar e-mails que são ou não são spams, e é bastante comum nessa utilização. E pegando um caso um pouquinho fora da curva, né, mas que a gente já fala há muito tempo, né, então a gente já vê há muitos anos a pesquisa das empresas em cima de veículos autônomos que têm capacidade de se autodirigir e que, apesar de hoje ainda não ser uma realidade no nosso dia a dia, provavelmente muito em breve vai ser. Então aqui vocês têm um rápido overview de aplicações típicas do uso de inteligência artificial, até que então veio o uso do ChatGPT e mudou todo esse cenário. Só para dar um rápido overview, né, a gente tem uma pesquisa aqui feita pela McKinsey há cerca de 7 anos atrás, em 2017, que questionava quanto que era o uso de inteligência artificial em grandes empresas no mercado americano. E podem ver que tem um percentual aqui relativamente baixo, de 20% das empresas que utilizavam inteligência artificial naquele momento. Uma mesma pesquisa foi feita com essas também empresas de mais de 10 mil funcionários nos Estados Unidos, questionando o quanto que os executivos dessas empresas eram familiarizados com o conceito de IA, e podem notar que um pouquinho mais da metade, em 2016, conheciam, sabiam das capacidades na época do uso da inteligência artificial. E aí, eis que aconteceu que há 2 anos atrás, um pouquinho menos, né? Estamos aí há 1 ano e 10 meses de quando foi o lançamento do ChatGPT. A OpenAI, né, lançou uma tecnologia que já estava sendo pesquisada há algum tempo, chamada de IA generativa, que tem a capacidade de gerar conteúdo, de gerar conhecimento com base no aprendizado que ela realiza com um grande volume de dados contidos em documentos, em textos, em áudios, em vídeos, e através da IA generativa começou uma nova era de aplicação de inteligência artificial, onde a IA não só faz a predição, a análise de informações, mas também começa a criar conteúdos novos, né? Por isso o nome IA generativa, né? Consegue criar conteúdos novos na forma de texto, na forma de imagens, e consegue, com isso, contribuir e interagir muito mais com as pessoas e com os problemas de negócio. E o grande ponto aqui que a gente vê é que a OpenAI teve o insight, junto com a Microsoft, de disponibilizar um ambiente muito poderoso de aplicação de uso da IA generativa para toda a população, para todo mundo que tem acesso
via telefone celular, via computador, a internet, a um browser e que conseguissem acessar o site da OpenAI. E com base nisso, a gente teve um boom na adoção e no uso das soluções de IA generativa. Muitos de vocês já devem ter visto essa pesquisa, mas ela apresenta basicamente quanto tempo, em média, algumas tecnologias levaram para atingir a marca de 100 milhões de usuários. Vocês podem perceber aqui, né, que uma tecnologia até hoje já bastante antiga, que é o telefone celular, levou cerca de 16 anos para chegar a essa marca. A internet levou cerca de 7 anos. O Facebook, mais recentemente, levou 4 anos e meio para chegar à marca de 100 milhões de usuários. E o ChatGPT, 3 meses depois de ser lançado para toda a população, já tinha 100 milhões de usuários ativos utilizando e conhecendo a ferramenta. E certamente, eu não tenho os números atualizados, a gente hoje deve estar na casa de bilhões e bilhões de pessoas, de usuários cadastrados que utilizam ou já utilizaram o ChatGPT. Reflexo disso se deu então da consciência das pessoas de começarem a perceber a grande, a grande evolução e o grande amadurecimento que a inteligência artificial começou a sofrer e a capacidade de contribuir então para vários problemas de negócio. Maior prova disso, né, a gente pode ver no resultado daquelas duas pesquisas anteriores que eu mostrei para vocês, que mostram que, se em 2017 20% dos executivos conheciam o conceito de IA, em 2022, vejam, isso aqui é provavelmente antes do lançamento do ChatGPT, 50% dos executivos, perdão, não é, aqui não é dos executivos, 20% das empresas utilizavam inteligência artificial, em 2022 já 50% das empresas estavam utilizando, de alguma forma, grandes empresas dos Estados Unidos, inteligência artificial. E da mesma forma, agora sim, falando dos executivos, esse número em 2023 pulou de 58 para 83% dos executivos das empresas que estavam familiarizados já com inteligência artificial e, particularmente, com o uso de inteligência artificial generativa. E eu me arrisco a dizer que agora, em 2024, esse número beira uns 95, 97, 99%, porque realmente é um assunto que não tem como alguém nos dias de hoje, principalmente um executivo de uma grande empresa, não conhecer, não saber do que se trata e não estar buscando entender como aplicar no seu negócio. A gente percebe que isso evoluiu bastante ao longo do tempo e eu queria mostrar para vocês aqui duas pesquisas que a iProcess fez no ano passado e agora nesse ano. No ano passado, nós tivemos um evento chamado de Semana da AI, um evento que reuniu mais de 1.500 pessoas online inscritas no nosso webinar. E nesse evento, nós perguntamos, isso foi em agosto de 2023, o quanto que as pessoas já estavam utilizando inteligência artificial dentro da sua organização. Responderam um pouco menos de 200 pessoas, e vocês podem notar ali que cerca de 35 a 40% não estavam ainda utilizando, outras 30 pessoas, ou seja, mais de 50%, se somarmos esses dois resultados, não tinha nenhuma iniciativa ainda, alguns tinham as iniciativas em dados, 45 pessoas, ou seja, em torno de 20 a 25% das pessoas estavam em fase inicial e muito poucas já estavam no estágio mais avançado, ou quem dirá, né, menos de 5% utilizavam IA há mais de um ano dentro da empresa. Vejam que eu fiz essa mesma pergunta agora, há um mês atrás, num evento presencial do Roadshow da iProcess, em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. E aqui a gente vê o resultado dessa mesma pesquisa em São Paulo, onde a gente pode perceber, fazendo uma comparação dos números de 2023 para 2024, exatos um ano depois, que o perfil, né, do interesse, do movimento das empresas em busca de IA já é diferente. Percebam que se em 2023 cerca de 40% não utilizavam e outros 17%, ou seja, 55%, não utilizavam, mas até tinham alguma expectativa de iniciar, em 2024 esse 55% caiu pela metade, caiu para 26%. Em compensação, né, o número de empresas que estavam em fase inicial subiu, quase dobrou, de 24% para 42%. Aquelas que já implementaram o primeiro projeto também praticamente triplicou,
de 8% para 22%, e aquelas que utilizam há mais de um ano também dobrou, né, apesar de ser ainda um número pequeno, de 4% para 8%. Então a gente nota que o mercado está num movimento, né, de início de adoção de inteligência artificial agora em 2024. A verdade é que a gente vai terminar o ano, possivelmente, como vocês podem ver aí, com 90% das empresas ainda não tendo feito nada ou estando em fase inicial, e por isso o assunto do nosso webinar: como que eu posso fazer com que essas iniciativas se tornem iniciativas corporativas dentro da organização. A grande verdade é que no curto e médio prazo a gente vai perceber que inteligência artificial vai se tornar um skill essencial. Por que essencial? Porque existem coisas que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente utiliza, mas que a gente nem percebe que um dia a gente teve que aprender. Existem coisas que a gente nem mais pergunta numa entrevista de emprego se a pessoa tem conhecimento, porque é um conhecimento de domínio público. Como, por exemplo, você não questiona para um candidato se ele sabe usar a internet, se ele sabe fazer pesquisas no Google. Provavelmente não pergunte nem se ele consegue, se ele sabe usar Office, se ele sabe usar Word ou se ele sabe usar Excel. Em algum momento a gente teve que aprender isso, mas hoje já é uma coisa tão natural que todo mundo já sabe e já é uma premissa que as pessoas tenham esse conhecimento. A gente percebe que algumas outras tecnologias ainda estão em fase de adoção. Por exemplo, a gente está numa fase crescente já há bastante tempo de adoção de soluções de BI dentro da empresa. Então, cada vez mais as pessoas estão começando a ter um know-how maior, por exemplo, na disciplina de análise de dados. E quando a gente olha para a IA, a gente percebe que a gente está no início dessa jornada. Apesar das pessoas saberem utilizar ChatGPT, usar a IA generativa lá no site do OpenAI, a verdade é que a gente tem muito que aprender ainda. E se a gente olhar para um futuro de curto e médio prazo, inclusive calcado nos números que eu acabei de apresentar para vocês, a verdade é que em muito pouco tempo, as pessoas, os colaboradores das empresas em todas as áreas de negócio vão ter que ter conhecimento do que é inteligência artificial, como que ela, quais são os principais conceitos que embasam ela e o que você pode fazer com ela. A capacidade das pessoas de olhar o seu trabalho repetitivo, operacional ou até mesmo analítico e conseguirem indicar como melhorar esse processo com o uso de IA vai ser uma habilidade fundamental que quem não tiver possivelmente vai ficar para trás e talvez não consiga trazer produtividade para a organização que em outras empresas outras pessoas estariam trazendo. Isso se tornou uma habilidade fundamental. E por isso que a gente mapeou aquilo que a gente considera os principais desafios hoje na adoção da inteligência artificial dentro das empresas. Desafios esses que a gente quer vencer, que a gente quer mostrar para vocês como superar através da proposta que a gente vai trazer logo em seguida. Entre os desafios que a gente tem hoje, a gente pode dizer que o primeiro é que grande parte das pessoas não sabem, não conhecem os conceitos de uso de inteligência artificial. Podem até saber e podem até achar legal fazer perguntas lá para o chat GPT, mas o que exatamente é IA? O que é IA generativa? O que é correlação? O que é um modelo de aprendizado de máquina? Tudo isso são informações que são base, que as pessoas vão ter que ter para poder entender como resolver seus problemas com o uso, com o apoio da inteligência artificial. À medida que elas tiverem esses conceitos, elas vão poder também vencer o segundo desafio, que é entender como a IA pode ajudar no seu processo. Hoje as empresas entendem, as pessoas entendem muito mais o que o chat GPT pode fazer do que como exatamente eu aplico todas as capacidades da IA no meu dia a dia. E isso é algo fundamental porque no curto e médio prazo, à medida que esses projetos de IA começarem a avançar e a rodar em toda a empresa, a adoção de inteligência artificial no dia a dia, nas atividades operacionais, tem que ser uma capacidade que as próprias pessoas possam contribuir. E olhar um problema que pode ser facilmente resolvido pela IA passa a ser um fator fundamental de competitividade para as empresas. Se isso acontecer, a gente vai chegar naquele estágio que é o que a gente busca com essa apresentação, que é as empresas adotarem inteligência artificial de forma corporativa. Quando eu falo de forma corporativa,
Não é uma pessoa ou um projeto da TI que foi lá e desenvolveu uma solução, mas é a capacidade da empresa toda estar atenta às oportunidades, olhar como resolver problemas com o uso de IA e conseguir conduzir processos com projetos, com ferramentas que a TI disponibiliza para as áreas de negócio para resolver esses problemas de forma inteligente, utilizando a inteligência artificial. E é por isso que eu gostaria agora de apresentar para vocês, esse é o conteúdo do nosso webinar, o que a gente chama dos 8 passos para a adoção da inteligência artificial de forma corporativa. E a gente entende, valida e avalia nos nossos clientes que através desses 8 passos a gente consegue fazer uma evolução gradual de adoção e de implantação da inteligência artificial em toda a empresa. A primeira coisa que eu trago para vocês é a necessidade das pessoas conhecerem o que é inteligência artificial. Vejam que a IA, ela pode ter grandes contribuições em atividades inteiras, em times inteiros que fazem atividades analíticas repetitivas que poderiam ser substituídas pela IA, é verdade. Mas ela também tem uma capacidade contributiva enorme em pequenas tarefas que todo mundo faz no dia a dia. Só que para que a gente consiga contribuir com essas pequenas tarefas, ou as tarefas do dia a dia, que estão espalhadas pelas várias áreas de negócio, essas pessoas que estão executando essas tarefas têm que ter uma base, têm que ter um conhecimento da capacidade da inteligência artificial. E para isso eu preciso levar esse conhecimento para essas pessoas. A gente não pode esperar que daqui um mês ou daqui 6 meses, a empresa demita todo mundo que não conhece IA e contrate somente pessoas que conhecem IA, porque isso não faz nenhum sentido. A empresa tem que crescer com seus valores pessoais, com a sua equipe, e tem que ajudar essa equipe a crescer no sentido que ela precisa. E é por isso que a gente acredita que a educação e letramento é uma responsabilidade corporativa. As pessoas podem buscar conhecimento, elas podem, inclusive, se tornarem especialistas nessa busca, mas a empresa tem que também ajudar a levar o embasamento mínimo para a ponta, para as áreas de negócio, para os analistas, para os gestores, para que eles tenham conhecimento e consigam, a partir daí, abrir, né, os olhos e ver uma série de cenários onde a IA pode ser aplicada. É importante que as pessoas entendam o conceito do que é inteligência artificial, não saibam simplesmente o que faz o ChatGPT, mas o que está por trás. Porque quando você entende o conceito, você vislumbra muito melhor aonde pode aplicá-los. E aí, a gente precisa apresentar todas as capacidades que a IA pode trazer para a organização, que são inúmeras. E o termo inteligência artificial, né, o termo de a capacidade da máquina de aprender, e aí, a partir daí, tomar decisões, trazer informações, gerar informações, traz uma série de capacidades de aplicação que nós vamos ver logo em seguida, que se aplicam a inúmeras situações. E as áreas de negócio, a empresa tem que estar atenta para poder ver onde aplicar essas possibilidades e assim desvendar e mudar a forma como o trabalho efetivamente é feito. É importante a gente notar que é óbvio que cada perfil de profissional, de colaborador, vai ter uma necessidade de aprendizado diferente. Profissionais de TI, possivelmente, vão ter que ter um conhecimento mais profundo, vão ter que ter um conhecimento mais técnico, vão ter que conectar isso à necessidade de trazer dados de negócio que estão nos bancos de dados para serem aprendidos, vão ter que ter uma visão de como conectar as capacidades da IA com os sistemas de informação. Colaboradores mais operacionais precisam entender como que aquele trabalho que eles fazem no dia a dia pode ser agilizado com soluções de inteligência artificial. Gestores vão ter que avaliar como que tomam melhores decisões, como podem obter insights, como que avaliam dados para que o seu trabalho seja mais assertivos. E analistas, que muitas vezes estão fazendo, na maioria das vezes, estão fazendo trabalhos analíticos, cognitivos, hoje tem uma ferramenta em cima da IA generativa que pode fazer com que esse trabalho, mesmo analítico, possa ser agilizado, possa ser acelerado, possa ser complementado. E eles precisam conhecer essas capacidades e como aplicá-las. É por isso que a iProcess, já trazendo aqui para vocês uma primeira oferta, né, se organizou e se preparou
para ajudar os nossos clientes nessa jornada. Há mais de um ano, a gente tem esse curso de jornada AI, uma capacitação de 12 horas que ajuda a formar pessoas-chaves da empresa de uma forma bastante relevante nos conceitos e aplicações da inteligência artificial. Deixo o convite para que vocês conheçam essa capacitação. Entrem no site da iProcess Education. Ela é uma capacitação extremamente relevante para pessoas que querem realmente entender e avaliar como destravar oportunidades dentro da empresa. Mas mais do que isso, a gente vai lançar, aqui você estou mostrando para vocês em preview, em primeira mão, nós vamos lançar agora no início de outubro o que a gente está chamando de programa corporativo de capacitação em inteligência artificial. Porque não basta eu capacitar uma, duas, cinco ou 10 pessoas da empresa, eu tenho que realmente levar esse conhecimento para a organização como um todo. E por isso, a iProcess está preparando uma série de conteúdos em AD para que as empresas disponibilizem no seu portal de conhecimento, no seu centro de treinamentos ou no próprio portal que a iProcess também vai criar, para ajudar a formar uma grande massa de pessoas nesses conceitos que são essenciais. Nós vamos trazer um portfólio, um menu de conteúdos que vão juntos criar uma jornada que pode ir de 2, 4, 6, 8 a 10, 12 horas de conhecimento, e as empresas poderão montar, né, o seu cardápio para oferecer para os seus colaboradores esse aprendizado essencial e básico. E com base nisso, nós vamos oferecer a esses clientes um pacote de inscrições a uma taxa muito baixa, para que vocês possam contratar 50, 100, 200, 500, 1.000 inscrições do nosso treinamento para oferecer para toda a empresa. Uma terceira iniciativa que não está aqui ainda, mas que eu queria também revelar para vocês em primeira mão, é um curso que a gente vai lançar de engenharia de prompt para o negócio. Esse curso vai ajudar a preparar as pessoas a olhar problemas que elas têm no dia a dia e como que elas se relacionam com a IA generativa para poder agilizar, analisar e resolver esses problemas com ferramentas simples, como o ChatGPT, Gemini, Watson ou outras soluções que a empresa possa vir a disponibilizar para os seus colaboradores. Uma vez que a gente ultrapassa a etapa de letramento, é fundamental que as áreas de negócio entendam o que a inteligência artificial pode fazer. Não adianta nada eu não, eu, as pessoas terem o conhecimento sem entender aplicações práticas, implicações reais, que elas consigam ver o que acontece no seu dia a dia e perceber que aquelas atividades, aquelas tarefas poderiam ser executadas ou agilizadas com uma capacidade da inteligência artificial. O que a gente percebe claramente é que grande parte das pessoas, grande parte das áreas de negócio, apesar de conhecer o ChatGPT, não consegue fazer o link de como aplicar a IA efetivamente no que ela faz no dia a dia, do que acontece na sua área de negócio. E por isso, a iProcess desenvolveu o que a gente chama dos 50 superpoderes da IA, onde a gente organizou o que a inteligência artificial pode fazer nas organizações em 16 categorias. Como vocês estão vendo aqui: aprendizado, audição, escrita, diálogo, visão, recomendação, raciocínio, predição, leitura, mineração, criação, compreensão, entre outras. São todas capacidades muito tangíveis que se aplicam a diversos processos de negócio dentro da empresa. E para cada uma dessas capacidades, a gente criou um jogo de cartas. Inclusive, muitos de vocês já devem ver. Apresento aqui para vocês esse jogo de cartas. Ele tem aqui uma, um, uma visão concreta, real, né, do que eu posso ter, de tudo que a inteligência artificial pode fazer, ou de muitas coisas que a IA pode fazer. E a partir desse jogo de cartas, que a gente usa ele de forma lúdica para ajudar os nossos clientes a identificar onde aplicar IA, nós colocamos em cada carta, na parte superior, a categoria do que a gente chama de um superpoder, como, por exemplo, a leitura. Na parte de baixo, uma capacidade da inteligência artificial, como, por exemplo, analisar sentimentos. E no verso da carta, inúmeros exemplos de aplicações reais de uso da inteligência artificial. E através disso, a gente desenvolve uma série de, de metodologias para ajudar os nossos clientes a identificar como se aplica inteligência artificial dentro da empresa. E a gente faz isso muito calcado no conceito de trabalhador digital.
O trabalhador digital, né, muitos já devem ter ouvido a gente falar, são as tecnologias que automatizam as habilidades de uma pessoa para executar um processo de negócio. E, particularmente, é aquilo que a iProcess faz no seu dia a dia, são as tecnologias que a gente trabalha. Pensem bem, uma pessoa que está aí sentada executando um processo dentro da organização, que habilidades que ela precisa? Ela precisa das mãos para executar, né, atividades com teclado e mouse operando sistemas, ela precisa organizar as suas atividades, as suas prioridades, os prazos que elas têm para fazer, elas têm para fazer suas atividades. Ela precisa se comunicar com parceiros, clientes e fornecedores. Ela precisa ler informações de documentos, analisar imagens. E as pessoas precisam também tomar decisões cognitivas e lógicas. E para cada uma dessas capacidades, existe uma tecnologia que automatiza essa capacidade, como inteligência artificial e machine learning para tomada de decisão, visão computacional, captura cognitiva para leitura de informações, processamento de linguagem natural, IA generativa, chat GPT para comunicação, soluções de BPM, Process Mining para orquestração e de robotização para execução de tarefas. Então vejam que muito de todas essas capacidades que eu estou apresentando aqui para vocês são capacidades que exigem por trás um motor e o uso de inteligência artificial. A iProcess já apresentou inúmeros conteúdos dentro do nosso blog, em palestras, em artigos, em e-books, de aplicações de inteligência artificial. Eu trago aqui para vocês alguns dos materiais que a gente tem lá, como esse webinar de 52 superpoderes da IA, feito há quase um ano atrás. A gente fez uma série de 10 vídeos de aplicações de inteligência artificial apresentando alguns desses superpoderes. A gente falou na Semana das Mulheres, né, que a gente fez na semana de 8 de março, a gente trouxe 5 palestras sobre utilização de inteligência artificial, além do e-book que vocês podem baixar no nosso site, está aqui o QR Code, mas vão lá no blog da iProce também vocês encontram, com exemplos dos 50 superpoderes da IA. Então eu não vou aqui me delongar no que a inteligência artificial pode fazer, porque já existe um amplo material da iProcess falando sobre isso, e eu faço o convite para vocês que conheçam e que aperfeiçoem esse conhecimento com base nas nossas capacitações. A terceira capacidade, aliás, o terceiro passo para a adoção da IA de forma corporativa é, à medida que as pessoas têm o basamento, têm o conhecimento, e as pessoas entendem o que a IA pode fazer, é permitir que essas pessoas olhem para a sua área de negócio e percebam aonde que aquelas capacidades se aplicam no seu dia a dia. E aí a gente trabalha de várias formas para ajudar os nossos clientes com essas capacidades. Uma delas é um, um produto que a gente oferece, que a gente chama de workshop de inteligência artificial, que está totalmente conectado à metodologia que eu estou apresentando para vocês. Ele se baseia na ideia que se você leva conhecimento para as pontas, para quem executa as atividades, para os analistas, para os gestores das áreas de negócio, essas pessoas justamente vão trazer capacidade de identificar oportunidades e permitir com que a gente tenha grandes insights de onde aplicar a inteligência artificial. E por isso, a iProcess oferece um workshop, que é um evento de uma manhã ou de uma tarde, normalmente a gente faz das 9 ao meio-dia, ou das 2 às 5, apresentando o que a inteligência artificial é, os superpoderes da IA, mas principalmente em 80% do tempo, a gente dá exemplos de onde aplicar a inteligência artificial de forma prática. E através dos exemplos, a gente pede para as pessoas que comecem a anotar sugestões de onde elas estão percebendo que essas capacidades da IA podem ajudá-los no seu dia a dia. Uma outra forma que a gente também faz isso é através das nossas garagens de inteligência artificial, que aqui tem uma visão mais imersiva. Na garagem da inteligência artificial, a gente pega lideranças, executivos das áreas de negócio e reúne ao longo de um dia de imersão. Nesse dia, a gente constrói um case da empresa com 7 a 10 desafios de negócio. Esse case construído vai ser apresentado e vai ser utilizado no dia de imersão. E aí a gente reúne nesse dia esses executivos, essas lideranças, e na parte da manhã a gente faz um exercício usando o nosso jogo de cartas. A gente apresenta um processo de negócio bem padrão, que é um processo de order to cash, divide as pessoas em 5 a 6 grupos, de 5 a 6 pessoas. Numa mesa, a gente distribui
folhas que representam atividades desse processo, e aí a gente começa a apresentar os vários poderes da IA. E a cada conjunto de 7, 8 poderes que a gente apresenta, a gente convida as pessoas para pegarem cartas que a gente entrega para os grupos e colocarem em cima das atividades, mostrando onde que uma determinada capacidade da inteligência artificial poderia impactar numa atividade. E aí as pessoas começam a exercitar a aplicação das capacidades da IA num caso de negócio. E aí, à tarde, a gente faz a mesma coisa com os desafios que o nosso cliente nos trouxe. A gente olha esses desafios, distribui 1 a 2 desafios por grupo, dá um período de 2 horas para as pessoas resolverem, tentarem resolver ou ah, melhorar, né, esses processos com o uso dessas mesmas cartas. E aí as pessoas têm que, ao final desse dia, apresentar suas soluções, e como é um grupo fechado, né, numa oferta em company, né, o próprio time da garagem como um todo consegue contribuir e trazer outras sugestões que o grupo também trouxe. E com isso a gente faz uma devolutiva destacando as oportunidades que foram encontradas, que os grupos montaram e começando com isso a priorizar ações para a implementação. Nesse sentido, né, e agora falando um pouquinho também do workshop, a gente busca apresentar ao final do workshop um formulário que coleta oportunidades de todo mundo que assistiu à nossa palestra. Esse formulário, ele contém uma série de perguntas, como por exemplo, a gente pede para as pessoas descreverem problemas ou atividades da área de negócio que elas percebem que poderia ser resolvidas com o uso de inteligência artificial. Mais do que isso, como a gente aprendeu e apresentou as várias capacidades, os vários poderes da IA, a gente pede que a pessoa nos indique quais desses poderes que ela percebe que teriam relevante para resolver esse problema e de que forma. E aí a gente começa a analisar um pouco da volumetria. Qual o tamanho desse processo? Quantas vezes ele é executado? Ele está gastando 8 ou 800 horas de pessoas no mês dentro da organização? Qual o perfil de quem executa essa tarefa? E à medida que a gente vai entendendo essas questões, a gente também começa a entender a importância quantitativa, no caso do volume, e qualitativa da adoção dessa tecnologia. E aí a gente questiona como que a IA vai trazer benefícios qualitativos para o seu processo. Vai melhorar a experiência do cliente, vai reduzir o lead time, vai reduzir erros, vai dar maior escalabilidade ao negócio. E por fim, como última pergunta, a gente avalia se aquela oportunidade ela tem um impacto, né, grande para a organização, para a empresa, grande para a área de negócio, vai realmente trazer uma mudança significativa, ou ela é uma automação desejável, mas que não vai gerar tanto impacto assim. E a partir daí a gente vai para o quarto passo, que é coletar todas essas oportunidades que a gente levantou, seja via workshop, seja via garagem, e à medida que as pessoas foram trazendo essas oportunidades, a gente vai gerando uma planilha de resultado com isso. A gente já teve inúmeros workshops que a gente desenvolveu, onde, via de regra, a gente costuma pelo menos coletar 20, 25 oportunidades. Em muitos casos a gente coletou 50, 60. Um caso emblemático para a gente conseguiu coletar mais de 200 oportunidades de uso da IA. E essas oportunidades todas nos geram um backlog. Esse backlog ele é analisado. A gente, evidentemente, não consegue atacar, avaliar simultaneamente 50, 100 ou 200 oportunidades. E por isso, a gente olha para essa planilha e questiona alguns critérios para poder escolher o primeiro conjunto de oportunidades que a gente vai avaliar. Que critérios que a gente utiliza? A gente pode utilizar como critério o volume, né? Processos de alto volume, né, vão ter provavelmente um impacto muito grande para a organização em relação a processos de menor volume. Mas a questão qualitativa também é importante, como a gente perguntou ali no formulário. Mais do que a qualitativa, a sensação que a área de negócios tem do ganho que ela vai receber é extremamente relevante. Quando a gente pergunta se aquela oportunidade ela é desejável ou se é de grande impacto, quando a área de negócio comenta que é de grande impacto, a gente percebe ali que tem que dar uma atenção especial a essa oportunidade. A gente também avalia o quanto qual é a complexidade dessa automação, se é uma automação que a gente vai desenvolver um projeto em poucas semanas ou em meses, porque a gente quer buscar os quick wins. A gente quer buscar soluções que rapidamente
a gente consegue implementar, implantar e trazer solução para o nosso cliente. E a partir daí, a gente seleciona 10 a 15 oportunidades, que são o nosso primeiro pacote de assessment que a gente vai trabalhar, onde a gente vai sentar com as áreas de negócio e vai pedir que nos descreva como que a atividade é feita, quais são os fatores para tomada de decisão, quais são os dados que ela tem à mão, e a gente vai entender esse contexto, a gente vai descrever esse processo, a gente vai analisar a complexidade, as tecnologias que são utilizadas, validar a volumetria, para poder a gente priorizar, a gente avaliar aquelas mais relevantes. O objetivo aqui não é sair com 15 oportunidades magníficas, porque normalmente isso não acontece. O objetivo aqui é a gente entender quais são as melhores, as oportunidades de maior impacto, porque elas devem ser priorizadas e elas são o melhor caminho para que a gente possa começar a jornada de adoção de inteligência artificial com sucesso, causando impacto, causando ganho, causando viabilidade num quick win rapidamente implementável e com isso começando a fazer a roda girar. E aí, o resultado desse projeto todo, desse processo todo, é um roadmap, né, onde a gente tem um conjunto de oportunidades que foram analisadas, foram priorizadas e que vão, na sequência, virar um projeto. Isso é fundamental para que eu possa ter uma visão em 3 ou 6 meses de como eu vou escalar o uso da IA dentro da empresa, com oportunidades que eu fiz um assessment significativo, que eu analisei ROI, que eu analisei complexidade, que eu analisei impacto para o negócio e que por isso eu percebi que automatizando aquele conjunto de oportunidades, eu vou fazer a diferença e vou fazer com que a empresa comece a perceber a relevância da adoção e de uso da inteligência artificial. Mas a gente não pode parar por aí, né? Mais do que criar um primeiro roadmap, com todas essas iniciativas que eu falei para vocês, do workshop, da garagem, a gente tem que fazer com que isso seja algo permanente. A gente tem que criar um canal permanente de coletas de oportunidades de automação com inteligência artificial. Porque a gente não vai fazer um workshop todo dia, a gente não vai fazer um workshop todo mês. Mais do que isso, se vocês estiverem atentos ao letramento, ao primeiro passo, que é da educação de IA para as pessoas, é muito provável que todo dia, toda semana, alguém tenha um insight, perceba, pelo conhecimento que adquiriu, uma nova oportunidade de uso de IA. E por isso, a empresa tem que estabelecer um canal, tem que estabelecer um processo para coletar, para identificar e estar constantemente analisando oportunidades de automação. Porque pode ser que a qualquer momento, a qualquer dia, venha uma oportunidade de grande valia, de grande impacto e que tem que ter alguém atento para avaliar e analisar. A inteligência artificial é cada vez mais uma capacidade que vai se multiplicar nas empresas. A gente vê hoje, todo dia, toda semana, a gente vê um produto novo, uma capacidade nova, algo que a gente nem imaginaria que a IA poderia fazer e que ela começa agora a desenvolver. A gente viu há 4 meses atrás, no lançamento da OpenAI, o ChatGPT conversando naturalmente com uma pessoa. Algum tempo antes, a IA gerando filmes. Existe, na verdade, uma onda cada vez mais crescente de soluções e de players, de fabricantes que resolvem problemas específicos. De modo que a gente vai perceber logo, logo em seguida, inúmeras oportunidades de uso da IA e inúmeros fabricantes oferecendo isso. E a verdade é que é muito difícil a gente brecar, e nem é desejável que a gente impeça, né, que essas coisas realmente evoluam dentro da empresa porque elas estão trazendo eficiência. Mas é fundamental que a gente tenha governança, que eu já vou falar logo em seguida. E por isso é papel da TI fornecer e trazer um canal para que as áreas de negócio tenham as ferramentas ou as melhores ferramentas para olhar para os seus problemas e resolver esses seus problemas. A iProcess defende particularmente que toda empresa deveria entregar para os seus colaboradores através de um ambiente privado, como o ChatGPT, que é oferecido no ambiente da Azure da Microsoft, como o Watson, que oferece o Watson X AI, o Watson X AI na IBM, com uma IA generativa que as pessoas podem trabalhar, podem melhorar os seus processos da mesma forma hoje que elas utilizam o Excel para fazer cálculos, por exemplo. E é por isso, inclusive, que a gente lançou o curso de engenharia de prompt para o negócio. Essas ferramentas têm que estar à disposição das pessoas, porque elas vão conseguir, com elas,
fazer pequenas automações que vão, no final do mês, economizar dezenas de horas, provavelmente. E aí vem o oitavo e grande desafio, que é a governança, né? A gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial surgindo na empresa de diversas formas, ou por projetos, por oportunidades, ou porque a TI deu ferramentas para que as áreas de negócio conseguissem trabalhar com essas oportunidades. E a gente precisa ter governança de todas essas iniciativas para que isso não perca o controle. Principalmente porque a gente tem hoje e logo no futuro muito próximo, a IA sendo regulada, né, por uma legislação que vai ter um caráter tão forte e, inclusive, punitivo como a gente tem hoje com a LGPD. E isso já acontece em muitos países na Europa, já temos legislação que é a base do projeto de lei que hoje está sendo discutido no Senado aqui no Brasil e que trazem uma série de questões que são extremamente relevantes. Uma delas é o que a gente chama de explicabilidade. As empresas têm que ter capacidade, quando demandadas, a explicar por que que a IA tomou uma decisão ou fez uma escolha. E isso pode ser um caráter legal, né, que as empresas têm que estar atentas quando decidem utilizar uma determinada capacidade de IA dentro de um processo. Também tem que estar atentas a questões éticas, a questão de uso de dados. As IAs todas são treinadas com base em informações. Como as informações são utilizadas para um treinamento, né, via de regra, esses dados não ficam muitas vezes expostos, porque eles são utilizados para que a IA aprenda, né? A IA não vai necessariamente consultar esses dados para tomar uma decisão. Mas muitas vezes, de acordo com a característica dos dados, do problema, pode acabar havendo algum tipo de exposição. E a empresa tem que garantir que esse tipo de situação não está acontecendo. Da mesma forma como ela tem que avaliar o viés, né? Se a IA, de acordo com a natureza dos dados, não está enviesando, não está sempre tomando uma decisão numa determinada direção que pode prejudicar a empresa, pode prejudicar as pessoas, pode prejudicar os clientes, pode gerar, inclusive, situações de preconceito, né? Porque os dados tinham um determinado viés. Fora a questão da confiança, né? A gente está falando aqui em dados, e se os dados não forem confiáveis, o treinamento não vai ser bom, o treinamento não sendo bom, o resultado menos ainda. Então, existe uma série de questões e uma série de riscos que a gente pode ter se a gente simplesmente sair implantando inteligência artificial dentro da organização sem governança. É verdade que hoje, para mim, na minha visão, isso é um assunto ainda bastante latente, mas que está numa fase muito inicial porque as empresas estão começando a jornada de adoção. Mas logo em seguida, à medida que a gente tiver inúmeras tecnologias implementadas, isso vai ser algo extremamente relevante. E já existem produtos bastante significativos. Faço convite para vocês que conheçam um deles, que é o Watson X Governance, da IBM, que permitem que vocês centralizem todas as capacidades de IA da empresa numa visão única que avalia utilização, publicação, explicabilidade, veracidade, transparência e vários desses outros fatores que eu estou aqui trazendo para vocês. A verdade, finalizando aqui os 8 passos da adoção da IA de forma corporativa, é que a gente vive um momento em que as empresas estão iniciando a jornada de uso da inteligência artificial. Esse é um movimento que eu não tenho dúvida. Daqui 2, 3 anos vai ser até parecer estranho, né, que as pessoas tenham que aprender o que é IA, porque vai estar no dia a dia delas. Vai estar no dia a dia das empresas. As empresas que persistirem, que vão se diferenciar no mercado, ou que ao menos não sei nem se vão se diferenciar, mas que vão sobreviver no mercado, são aquelas que vão perceber o quanto que inúmeras atividades do seu dia a dia podem ser automatizadas, podem ser melhoradas com o uso de IA. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre isso, que diz o seguinte, que você pode ter hoje uma iniciativa na sua empresa, um processo que você faz com o estado da arte. Você estudou, analisou, redesenhou, viu as melhores práticas e tornou aquele processo extremamente eficiente. Só que, se no dia seguinte, se amanhã surgir uma nova tecnologia, como IA generativa, como qualquer outro tipo de inteligência artificial, que faz com que esse processo possa ser melhorado, que aplicada essa tecnologia a esse processo, você pode ser mais eficiente, o fato de você não estar utilizando essa tecnologia para fazer esse processo faz com que automaticamente você caia do estado da arte para a ineficiência. E a verdade é que essa é a realidade
de 90% de tudo que a gente faz hoje dentro das empresas. Com a inteligência artificial já disponível a um passo, a um clique da nossa mão, para resolver muitos dos problemas que hoje não estão sendo resolvidos, a verdade é que grande parte das empresas começou a trabalhar de forma ineficiente porque surgiu uma tecnologia que tornou o trabalho dela possível de forma melhor. E é por isso que o nosso desafio hoje é ajudá-los a exponencializar o uso da IA em todos os processos da organização. É fazer com que vocês comecem com piloto, mas que vocês tenham letramento, tenham capacidade de mostrar para as áreas de negócio onde utilizar a inteligência artificial e, a partir daí, consigam fazer com que as oportunidades surjam e sejam implantadas em toda a empresa. A iProcess pode ajudar vocês de várias formas, através de capacitação, como o nosso curso de Jornada AI, através do letramento corporativo de toda a empresa. Faço o convite que acompanhem os nossos canais, que procurem para saber como que a gente pode trazer um conteúdo de altíssima qualidade, focado no negócio, para capacitar centenas de pessoas em toda a empresa, através da nossa abordagem de levantamento e identificação de oportunidades de IA, com um workshop de inteligência artificial, com a nossa garagem, através de um conteúdo riquíssimo que a gente tem, como o nosso e-book dos 50 superpoderes da IA, que compila aquilo que a gente tem no nosso jogo de cartas, que traz o conhecimento, que traz todas as capacidades. Convido vocês a baixarem esse e-book e, principalmente, através de consultoria. Entre elas, entre workshop, capacitação, capacidade de desenvolver soluções para vocês, eu convido a vocês que conheçam o nosso pacote de adoção da IA, que basicamente é um banco de horas, onde a gente ah, permite que vocês contratem com esse banco de horas toda a jornada da educação, descoberta de oportunidades, workshop, garagem, análise, assessment, levantamento das principais oportunidades e implementação de um ou dois pilotos dentro daquelas que a gente selecionou, porque justamente a ideia desse pacote de adoção é ter um contrato amplo o suficiente para poder fazer toda a jornada. Convido vocês a entrar em contato com a gente, a conhecer um pouquinho dessas capacidades, a avaliar com carinho toda essa jornada de adoção que eu trago aqui para vocês e, principalmente, peço a gentileza que respondam a nossa pesquisa, porque a gente está aqui gerando e compartilhando conhecimento e, principalmente, querendo também entender com vocês como que está o mercado e como que nós podemos ajudá-los. Então, por favor, peço a gentileza a todos que puderem, que escaneiem esse QR Code, que preencham a pesquisa e que contem com a iProcess para continuar essa jornada. Nós estamos dando aqui já o nosso prazo, 2 horas, né, que é o horário de término. Então, eu estou vendo aqui, acho que não chegou a ter nenhuma pergunta aqui, né? Se tiver, depois a Marcela, né, que nos apoia, vai me passar essas perguntas. A gente vai publicar esse conteúdo no nosso blog e nessa publicação a gente vai eventualmente responder as perguntas que vocês fizeram, ok? Ah, só a Marcela me pediu aqui rapidamente para responder uma questão, né? Se a Iproces tem algum curso específico sobre chat GPT, né? Na verdade, na verdade, estamos lançando, né? Ele não é sobre chat GPT em específico, porque a gente não. A iProcess leva conhecimento não focado em produto, mas focado em aplicação de uma forma mais geral. Então, o curso que a gente vai lançar de engenharia de prompt aplicado ao negócio é um curso para ensiná-los a como trabalhar com IAs generativas, como eu comentei, a ChatGPT, Copilot, Gemini, Watson, para que vocês consigam interagir, resolver problemas, buscar soluções, olhar situações do dia a dia que a IA generativa consiga superar, né, com o uso de prompts, de engenharia de prompt. Então, esse curso não é um curso de chat GPT, porque é muito mais abrangente, é para qualquer tipo de IA generativa, mas vai ser como utilizar e tirar melhor proveito dessa tecnologia. Agradeço a todos que estiveram até aqui. Obrigado por continuarem acompanhando e seguindo a iProcess e desejo para vocês aí um bom final uma boa tarde de quarta-feira. Muito obrigado e, por favor, não deixem de responder a pesquisa. Um abraço.